Vamos falar de eleições municipais. Foi divulgada hoje mais uma pesquisa de intenções de voto à Prefeitura da capital paulista. Essa é do Instituto Veritá. E a gente traz aqui para você na tela os números. É a primeira pesquisa, esse é o detalhe fundamental, é essa a manchete ou a headline, como diz o candidato que protagoniza as pesquisas. Essa é a manchete. Pablo Marçal, pela primeira vez, aparece na liderança na corrida pela Prefeitura de São Paulo. O Marçal, nesse levantamento do Instituto Veritá, tem 30,9% das intenções de voto. É o primeiro levantamento em que ele é o primeiro colocado. Na segunda posição aparece Guilherme Boulos do PSOL com 21,6%, Ricardo Nunes do MDB vem com 14,2% na terceira colocação. O quarto colocado seria José Luiz da Atena, do PSDB, com 6,3%. Tabata Amaral vem na quinta posição com 5,8%. E a candidata do Novo, Marina Helena, aparece com 3,6% das intenções de voto. Vou trazer aqui os números da pesquisa. Ela foi registrada sob o número SP 027-2025, aliás, SP 02725/2024, no TRE de São Paulo. A pesquisa ouviu 3.020 pessoas entre 22 e 26 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Deixa eu voltar aqui com o Bruno Musa. Sua análise, Musa, rapidamente sobre os números dessa pesquisa que mostra Pablo Marçal na ponta. Bom, um pouco do que a gente já falou na semana passada, né? Lembra quando a gente viu aí, num gráfico que a gente estava analisando de uma pesquisa anterior, aquela boca do jacaré que a gente chamou, que abriu, onde o Pablo Marçal tinha tido um crescimento bastante expressivo, se não me engano, de 7 pontos percentuais ali, enquanto o da Atena tinha caído e o restante também. É que dessa vez mostra realmente um crescimento importante. E eu acredito que isso já traz até os efeitos da censura que ele está sofrendo aberta em suas redes sociais, que muitos, inclusive, falamos que isso poderia ser positivo para ele. Ele tem uma rede social que a segunda rede social dele, a segunda vez que eu olhei, já estava com 3 milhões de seguidores, né? Em poucos dias que ele tinha criado. Para ter uma ideia, acho que Tabata Amaral, por exemplo, tem 1,5 milhão de seguidores ao longo de sua jornada inteira, desde que abriu nas redes sociais. E o Pablo Marçal, em poucos dias, teve essa adesão na segunda página após a sua censura. Então ele realmente, dentro das redes sociais, ele é um fenômeno, ele sabe se comunicar isso, e ele vem trazendo o que a gente já vem falando abertamente, aquele cansaço da população com relação ao sistema, com relação a esse distanciamento do político convencional cada vez maior frente aos anseios da população. Isso se torna nítido não de agora, ao longo das últimas décadas, e vem sim sendo enaltecido com todas as redes sociais e esse debate público, mesmo que acalorado, a polarização, não importa, mas mostrando abertamente que as pessoas estão cansadas daquele discurso padrão. E além do Pablo Marçal, na minha opinião, como já falamos também, a Marina, ela para mim é disparada que tem o maior conhecimento técnico a respeito de economia e preparo para isso, mas está com 3,8%, 4% das intenções de voto, frente aos que estão liderando, Marçal agora em primeiro, quando a gente vê ali Boulos, Nunes, todos eles fazem parte daquele velho posicionamento político, a forma de falar, aquelas promessas, abraçar as criancinhas, trazer os idosos para perto, naquela sensação que continuamos nos anos 80 e nos anos 90, com as mesmas imagens que víamos em televisão, mas agora nas redes sociais. E o Pablo Marçal, ele traz essa inovação, essa comunicação, essa rejeição ao próprio sistema, que todos nós cada vez sentimos maior repulsa frente a esse sistema político que, como eu venho falando, está apodrecido e carcomido por dentro. Então, para mim, não é surpresa nenhuma esse crescimento gigantesco que a gente viu nessa primeira pesquisa, que ele está liderando e com ampla vantagem. Essa foi a saideira do nosso Bruno Musa. Valeu, Musa. Bom descanso por aí. Até amanhã, hein? Até amanhã. Muito obrigado mais uma vez. Boa tarde. Valeu, abraço, Musa. E antes de fechar o tema eleições, deixa eu fazer o convite. Você já sabe, a Oeste terá uma série de sabatinas com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. 4 dos 6 primeiros colocados já aceitaram os nossos convites e as entrevistas estão marcadas. Está aqui na tela. Pablo Marçal abre a série de entrevistas no dia 10 de setembro, às 10h30 da manhã. No dia seguinte, quarta-feira, 11 de setembro, é a vez de Marina Helena, candidata do Novo. Na quinta, 12 de setembro, é a entrevista com Tabata Amaral, do PSB, também no mesmo horário, sempre às 10h30 da manhã. E a série é fechada
marcada na sexta-feira com a entrevista com o atual prefeito candidato à reeleição do MDB, Ricardo Nunes. Elas serão transmitidas, gente, essas entrevistas aqui no canal da Revista Oeste, 1h30 de entrevista com cada um dos candidatos, das 10h30 ao meio-dia. Eu, Vitor Brown, vou apresentar com a presença de outros 4 jornalistas aqui do time da Oeste, a Branca Nunes, o Adalberto Piotto, Edilson Salgueiro e o Carlo Cauti. E ainda estão mantidos os convites para Guilherme Boulos e José Luiz da Atena. Eles não aceitaram, por enquanto, os convites, mas até o dia da primeira entrevista, se revisarem o seu posicionamento, se reconsiderarem a decisão, serão recebidos normalmente aqui para também serem entrevistados sobre os seus projetos para a cidade de São Paulo. A partir do dia 10 de setembro, então, a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Paulo aqui na Oeste.